Irmãos desse primeiro simpósio de missões aqui em Porto Rico. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Henrique, da missionária Marcélia, é isso? Marcélia. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor, da sua esposa e também desta equipe maravilhosa que está conosco, na pessoa do pastor Reginaldo Ribeiro, que é o nosso diretor executivo de evangelismo e missões da nossa IADESB, voltado na SEMADESB, né? Quero glorificar a Deus pela vida do Marcos, das missionárias Marias, né, que são bênçãos de Deus por onde passam. Jesus tem sido com elas, amém? Meus irmãos, eu quero trazer rapidamente uma palavra como testemunho acerca do campo missionário. Por graça de Deus, nós também somos missionários, né, pela SEMADESB, com a minha família, e eu tive esse chamado em 2010 para missões. Em 2011 eu fui comissionado ao primeiro campo missionário. Quando eu ouvi a voz de Deus, obedeci e fui, né? Quando diz lá em Mateus, capítulo de número 28, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus 28, versículo de número 18 e o 19, que nos diz desta forma, até o 20. 28 de Mateus, capítulo 28, versículos 18, diz assim: E chegando Jesus falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação deste século. Amém? Portanto, queridos, quando eu ouvi o chamado de Deus e fui, eu aprendi aqui uma coisa: que quando o Senhor nos comissiona, nos chama para esta missão, nós temos que ir. Quando o Senhor, depois de ressuscitar, o Senhor teve como discípulos, ensinando eles acerca do reino, comendo com eles. Esteve com os discípulos há cerca de 40 dias, nessa dinâmica do reino. E os discípulos entenderam, compreenderam acerca da missão que o Senhor estava designando a eles fazer. Então, com isso, nesse contexto, eu entendo que obedecer à voz de Deus é a melhor coisa que há para nossas vidas. Quando eu obedeci e obedeço a voz de Deus, eu ganho diante do Senhor no reino. Mas em tudo isso, quem ganha mais é o reino, porque o reino tem que ser expandido nesta terra. E quando eu falava ao princípio que eu fui ao primeiro campo missionário trabalhar na Baixada, nós enfrentamos vários desafios. Mas como dentro do contexto temático, trabalha sobre a questão de fazermos discípulos, enviar discípulos, assim como Jesus falar acerca da sua palavra, e tem falado, então tem que ir, batizar os membros, ou seja, os que vão ser membros, né, águas, e também discipulá-los, ensiná-los acerca da palavra de Deus. Quando eu cheguei no campo, eu falava no princípio, eu tive vários desafios. Os desafios foram grandes, mas eu entendi que sem desafio a gente não vence. Nós temos que termos experiência para contar. E essas experiências eu quero trazer nesta tarde, por momentos rápidos. E quando eu cheguei, nós, como o pastor Reginaldo, é ciente, o nosso secretário, nos deixou numa área de trabalho com 12